Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um semi-cut lindíssimo para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá ao tutorial de hoje. Eu iniciei aplicando o corretivo Snow da Maquiê por toda a pálpebra móvel e também pálpebra fixa dela. O pincel que eu estou usando é o pincel 04 da Ariana. Eu venho delimitando ali abaixo, né, da sobrancelha, deixando bem recortadinho. Eu gosto muito desse acabamento. Sempre com pouca quantidade, não exagero muito no corretivo, porque é uma região que tem bastante atrito, então eu preciso deixar uma camada bem fininha. Agora eu vim com a esponja dando batidinhas e retirando o excesso do produto, para que a minha sombra não craquele depois. Muitas vezes a sombra craquela por ter deixado excesso de corretivo. Agora eu vou vir com essa paleta de sombras cremosas e o pincel S34 da Esfumato e vou fazer um esboço do que vai ser aqui o meu recorte futuramente. Então, eu vim e apliquei, né, contornei todo o globo ocular dela. Esse pincel é maravilhoso para fazer essas técnicas mais artísticas, né, então ele ajuda muito. Fiz ali o meu esboço, agora eu vou pegar a paleta da Jaclyn Hill e esse tom de marrom bem escuro, com o mesmo pincel, e eu venho fazendo pedacinho por pedacinho desse traço, venho intensificando bastante essa cor, né? Venho depositando sempre aos pouquinhos, selo bem essa sombra cremosa. Agora, ó, vejam só, com um restinho de sombra ali no pincel, eu venho alongando um pouquinho, trazendo essa sombra até a base do nariz dela. É um cut um pouquinho, uma pegada um pouquinho artística, então eu levo esse traço até um pouquinho ali perto da base do nariz. Mas quem não gosta não precisa levar, né? Deixa mais ali próximo ao cantinho interno. Agora eu peguei o pincel da Maria Margarida e esse tom de marrom intermediário da paleta da Jaclyn Hill e venho aplicando nas bordas desse marrom mais escuro. Aqui eu não poderia vir com um marrom muito claro, porque eu não conseguiria fazer uma transição entre as duas cores. Então, como eu peguei uma tonalidade média, eu consigo fazer essa transição perfeitamente. Então, eu venho nas bordinhas, pedacinho por pedacinho, venho fazendo movimentos de vai e vem, circulares, de varridinhas, mas sempre movimentos bem curtinhos, né? Sempre com a mão bem levinha, venho pegando sombra aos pouquinhos. E agora, eu já vou fechando aqui o meu cantinho externo. Percebam que dessa forma de construir o cut, a pálpebra já vai ficando limpa, ela não fica toda suja de sombra, não dá tanto trabalho na hora de fazer o recorte. Eu quis trazer essa técnica para vocês, porque é algo que eu ainda não havia ensinado aqui no canal, e é uma forma muito fácil de fazer o semi-cut. Todos os cuts, na verdade, eles são técnicas mais avançadas, né? Mas eu tenho certeza que vocês fazendo dessa forma que eu tô ensinando, treinando, eu tenho certeza que vocês vão arrasar e eu vou ficar muito feliz em compartilhar o trabalho de vocês lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda, vai lá, é o Cleia Liller Makeup. Agora eu vou fazer o recorte aqui do semi-cut. Tô usando o pincel 04 da Ariana e o corretivo da Tracta na cor claro. E eu venho, olha só, posiciono o pincel e puxo, posiciono o pincel e puxo. Dessa forma fica muito fácil, porque nós já fizemos aquele esboço antes, né, com o marrom mais escuro, com a sombra cremosa. Então, facilita muito a vida, fica muito fácil de trabalhar dessa forma. Agora, eu vou dando batidinhas, limpando, alinhando bem aqui o meu recorte. É bem interessante, você não deixe rebarbas, né, para ele não ficar tremido. Agora, eu peguei um pouquinho do Perfect Cut da Ana Paula Marçal, na cor branca, e venho dando batidinhas, porque essa região eu quero ela bem clarinha. Agora, eu olho para ver se está tudo certinho, alinhadinho, os dois lados iguais. E agora, eu venho com uma sombra branca, selando esse cantinho interno, com um pincel bem fofinho, de depositar sombra. Então, venho dando batidinhas, é bem importante não arrastar a sombra. A sombra branca que eu usei é uma da MAC, mas vocês podem usar qualquer uma que vocês tenham aí. Agora, eu peguei um pincel de esfumar chato e um tom de marrom bem clarinho da paleta da Jaclyn Hill e vou aplicar aqui bem no centro da pálpebra. Quando ele encontra o branco, eu dou umas varridinhas para eles se mesclarem e criar um degradê entre os dois. Agora, eu peguei aquele tom de marrom intermediário e venho aplicando aqui no cantinho externo, venho finalizando o meu degradê entre as cores.
Agora, para finalizar o meu semi-cut, eu vou vir com aquele marrom mais escuro da paleta, o primeiro que a gente usou ali no cantinho interno, com o pincel S10 da Esfumato, que é um pincel de esfumar bem pequenininho. Esse eu sempre falo, né, que todo mundo tem que ter, o S10 e o S12, eles são maravilhosos. E vocês encontram esses pincéis e vários outros na minha loja, que é a loja Rosa Choque. E eu sempre deixo o link da minha loja abaixo de todos os vídeos. Então vão lá dar uma olhadinha, né? Tem um preço bem especial para vocês e o frete fixo de R$ 12, que é aí algo bem especial que eu fiz para vocês, que são as minhas seguidoras e também inscritas aqui do canal do YouTube. Então, agora, olha só, vim, né, esfumando esse cantinho, fazendo movimentos circulares. Agora, vamos para o delineado. Estou usando o pincel 80.000 da Ico, delineador em gel da Inglot. Eu venho e faço um delineado na diagonal. Esse pincel, eu gosto muito dele, mas se você ainda não sente segurança, pode usar um pincel chanfrado, que vai dar super certo também. Agora, eu vou preencher aqui o corpinho dele, venho fechando. E percebam que antes do finalzinho, eu paro, porque eu vou esfumar esse cantinho do meu delineado. Peguei um pincel da Michele Palma, se eu não me engano, esse é o 130, e venho esfumando esse cantinho, né, o finalzinho do meu delineado, para deixar ele bem esfumadinho e se mesclar com as outras sombras que eu já havia aplicado. Então, dando puxadinhas, eu venho só desmanchando essa bordinha aqui que formou, né, no delineado. Agora, eu peguei um pincel da Ico, esse é o 017, ele é um pincel pequenininho, e venho com a sombra preta, depositando ela bem nesse cantinho. Eu deixo ela bem contida, né? Venho aplicando, ó, levo ela só um pouquinho ali, não espalho demais. Porque a sombra preta, se você começa a subir muito com ela, você acaba estragando a tua técnica, né? Ela toma conta de tudo, acaba marcando acima do côncavo e cria uma sombra muito feia quando a pessoa abre os olhos. Então, eu levo ela até a metade ali, né, aos pouquinhos, e depois eu venho com outro pincel. Agora, eu vou usar o pincel, o S12 da Esfumato e o marrom que eu usei anteriormente, né? Então, eu venho com aquele marrom bem escuro e esfumo as bordas do preto. Então, guardem essa dica, preto não esfuma preto. Você precisa sempre voltar com a cor anterior para esfumar o preto, para que essa sombra não suba e faça manchas aí na sua maquiagem. Combinado? Anota essa dica aí pra vida, ela é muito importante. Agora, eu vou usar um glitter, né, da Ciele Collection, que é da minha coleção, que eu já mostrei para vocês aqui no canal, e vou usar a cola da Benai. Ela é uma cola líquida, eu gosto bastante dessa cola. E quando a gente faz essa laminha, fica muito mais fácil de aplicar o glitter, sem ficar sujando a pele, derrubando o glitter na pele da cliente, que é super chato de retirar, né? E esse glitter, ele é o Coffee Brown, né, da minha coleção. Ele tem partículas que são hexagonais. Então, a forma que eu mais gosto de aplicar ele é com a cola líquida, fazendo essa laminha. Então, vim ali, dei o acabamento com os glitters, os mais fininhos, né? Agora, eu vou usar essa cola nos cílios postiços. Eu tô usando os cílios Glamurosa da minha coleção. Eles são lindíssimos. E na boca, eu vou usar esse produto da Bruna Tavares, ele é uma sombra líquida, mas eu adoro usar como os BT Velvet, né? Eu adoro usar na boca, eu acho uma cor muito bonita e eu vou fazer uma boca em degradê, porque a boca em degradê, ela aumenta os lábios, né? Ele dá aquele efeito, assim, de lábios maiores. Mas, Cleia, não gostei dessa boca, não precisa fazer, meus amores. Usem a criatividade, a imaginação. Eu fiz essa boca em degradê porque é uma produção em modelo e eu quero tirar fotos, né, para divulgar meu trabalho, então eu fiz dessa forma. Apliquei o corretivo da Tracta na cor claro, bem no centro dos lábios, para dar esse efeito em degradê. E depois eu vim com um pigmento dourado e apliquei em cima do corretivo claro. Só para criar esse efeito, para fazer uma boca diferentona, né? Mas vocês não precisam fazer, tá bom? Façam aí da forma que vocês gostam, que vocês acham bonito, que a cliente pedir, né? Tudo certo? Tá bom? Não precisa comentar que não gostaram da boca. Tô brincando, tá? E agora eu vou fazer o esfumado na parte inferior dos lábios. Vou usar o pincel
S24 da Esfumato, que ele é perfeito para detalhes, ele facilita muito a aplicação da sombra na pálpebra inferior. Peguei o marrom mais escuro da paleta e venho aplicando do canto externo, levando até o canto interno. Mas quando eu chego no canto interno, é só o restinho que sobrou no pincel. Porque agora eu vou vir com essa sombra mais clara, né, o marrom mais clarinho, e vou depositar ali no cantinho interno, encontrando com o branco, e com ele mesmo eu já venho esfumando as bordinhas do marrom mais escuro, tudo com o mesmo pincel, muito rápido, muito fácil. Então, nossa maquiagem ficou assim, espero muito que vocês tenham gostado. Então, já se inscreve aqui no canal para você receber aí os próximos vídeos, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo para me ajudar aí no crescimento do canal. Combinado? Conto com o apoio de vocês. Um super beijo e até os próximos vídeos.